pensa assim, a gente está no século XX, o mundo já se encontra descoberto, não existem mais grandes navegações, grandes expedições para um lugar que é desconhecido, e de repente você tem a possibilidade de ir para um local que você encontra diversas opiniões muito divergentes. Eu trabalho com relatos de viagem de brasileiros que foram para a União Soviética. No doutorado, conforme eu fui encontrando novos relatos de viagem, surgiu a ideia de analisar os relatos publicados durante a Guerra Fria, entre os anos de 1951 e 1963. Diferente da década de 30, na década de 50 passa a ter uma diversidade maior de pessoas interessadas aí para a União Soviética. Então a gente tem comunistas, anticomunistas, simpatizantes ou pessoas que se colocavam como neutras, procurando conhecer o regime. Existe toda uma ideia de que a União Soviética é um regime fechado, autoritário, e essa forma que a União Soviética encontra é tentar permeabilizar a cortina de ferro. Uma forma dela agir é crescer o turismo. Uma parte que marca muito essas viagens é a passagem de fronteiras, que é a passagem pela cortina de ferro. Para eles é uma questão simbólica muito, muito forte. Tem uma viajante que brinca e que fala que quando ela passou pela cortina de ferro, ela comenta que sentiu o avião trepidar um pouco, sentiu uma diferença no ar. E para eles, assim, é um momento de muito medo, de angústia, de não saber o que vai estar do lado de lá. É muito comum eles serem recepcionados, principalmente quando são intelectuais, escritores, com flores, algumas pessoas esperando, batendo palma. Eles normalmente se deparam com hotéis luxuosos, com quartos muito bons. Dentro da União Soviética, para a maioria deles, o governo patrocinava tudo. O brasileiro que mais desconfia disso é o Graciliano Ramos. É um relato de viagem muito interessante porque ele é comunista, mas ao mesmo tempo, a todo momento, você vê que ele desconfia um pouco dessas técnicas de hospitalidade. Ele não entende por que ele está sendo tratado tão bem em um país em que, na teoria, as pessoas deveriam ter tratamentos mais iguais. O apartamento que me destinaram no Savoy, de 3 peças amplas, era luxuoso demais. Desde a chegada à Praga, achava-me entregue à poderosa instituição, vivia à custa dela, e era doloroso achar-me a causar dano a estrangeiros solícitos. Não me consentiam pagar um cálice de vodka, um maço de cigarros. A fumar e a beber julgava-me parasita. Na lavoura e na fábrica, pessoas morejavam para sustentar-me o ócio inútil. Tem determinados temas que são frequentes para todos os relatos. Um tema que é muito frequente é a questão da educação. Quando os viajantes chegam lá e percebem que a escola é pública, gratuita, o ensino obrigatório é de 7 anos, todos devem estudar, isso é algo surpreendente para todos os grupos. Eles não conseguem escapar de elogiar e de comparar com o Brasil. Um outro ponto que também todos procuram comentar é a questão do trabalho. A União Soviética é colocada como o país dos trabalhadores, o país dos operários. E o que os viajantes percebem é que o trabalho é o principal fator do cotidiano soviético. Tudo ali envolve o trabalho. Existe uma cultura do trabalho muito forte, que os comunistas, os simpatizantes, entendem que os trabalhadores soviéticos estão muito animados a construir o socialismo. A forma de trabalhar no regime socialista é o que mais encanta um trabalhador. Desapareceram completamente os sinais de opressão e de exploração que no mundo capitalista marcam o local de trabalho. Na União Soviética, o operário se sente na sua própria casa, como dono da empresa, o que ele realmente é. Enquanto que os anticomunistas entendem que seria uma forma do governo soviético explorar a classe trabalhadora. As classes trabalhadoras da chamada pátria do socialismo, paradoxalmente, estavam relegadas a uma vida cruel e difícil, absorvidas pela vertigem dos planos da emulação socialista, confinadas, enfim, ao seu mundo de desconforto e limitações. Nas fábricas, os alto-falantes despejavam as músicas intercaladas com exortações patéticas sobre o paraíso prometido da felicidade comunista. Agora, algo que choca, assim, em relação ao que eles observam nas ruas,
é também o fato de as mulheres estarem em trabalhos que até então, no Brasil, eram trabalhos para homens. Eles observam mulheres em máquinas de construção, eles ficam muito surpresos com a quantidade de mulheres médicas e de pesquisadoras também. As mulheres ficam deslumbradas com essa liberdade da mulher soviética poder fazer o trabalho que ela quisesse. As viagens para a União Soviética são viagens políticas, não são viagens de lazer. Os maiores interesses deles está em visitar escolas, hospitais, instituições. Eles são como se fossem manuais de como aquela sociedade funciona. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.